Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, trazendo mais um guia tático da Série B, dessa vez para falar sobre o Vitória. Para falar mais uma vez do Vitória de Léo Condé, Vitória que começou muito bem a Série B, nos últimos jogos vem escorregando em alguns momentos, mas é um Vitória que ainda assim tem uma campanha muito sólida. Eu já falei sobre o Vitória, inclusive aqui no canal, tem disponível aqui um Vitória jogando numa estrutura com 3 zagueiros, que foi, por exemplo, onde o Léo Condé utilizou no jogo contra o Tombense. Mas vou falar nesse vídeo uma estrutura que vem sendo mais recorrente, que é um Vitória jogando num 4-3-3. E aí você já consegue acompanhar aqui embaixo o que não necessariamente é assim que é distribuído em campo. Vou falar como o Vitória se comporta defensivamente, como o Vitória ataca e como sai para jogar. Algumas formas, algumas movimentações desse Vitória de Léo Condé, de Osvaldo, de Trellis, de Wellington Nem, do Camutanga também. E aí você já consegue acompanhar aqui embaixo. Antes, eu só pedi para você deixar o joinha aqui embaixo, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Também o vídeo vai ganhando relevância. Você também pode se inscrever aqui no canal para ter mais vídeos como esses. Já falei sobre o Criciúma, já tem um vídeo falando sobre o Vitória, falei sobre o Sport e outras equipes da Série B na sequência também, falei sobre o Vila Nova também, e aí você pode ter tudo isso disponível, gratuito. Se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. Bora falar já sobre o Vitória. Trouxe aqui alguns nomes. É bom, eu sempre comento, é bom você deixar a sua opinião aqui embaixo, porque eu consigo captar algumas movimentações, mas não todas. Então deixa aqui também a sua participação. Se eu deixei escapar alguma coisa, se você quer pontuar alguma coisa também, é sempre muito legal a interação aqui embaixo. Mas bora já falar sobre esse Vitória. Vitória que tem o Arcanjo no gol como uma grande recorrência, é o titular. Tem a possibilidade do Thiago Rodrigues também, mas lateral direita com Zeca, Camutanga e o Wagner Leonardo na zaga. Lateral esquerda com o Marcelo, Rodrigo Andrade como um dos volantes, o outro fica alternando muito entre o Léo Gomes e o Marco Antônio. Pessoalmente, prefiro o Marco Antônio e o Rodrigo Andrade atuando juntos, mas tem características diferentes que eu vou abordar na sequência. Meio de campo, dá para dizer meio de campo ataque, já o Wellington Nem, e no ataque de fato o Zé Hugo, o Osvaldo e o Trellis. Esses são os 11 iniciais com alguma recorrência um pouco maior do Vitória, claro que tem algumas pontuações que eu vou fazer na sequência, mas no papel, quando sai a escalação do Vitória, a gente vê isso daqui, né? Vem ali na cabeça 2 volantes, um meio ofensivo, 3 atacantes, os laterais e 2 zagueiros. Olhando um pouquinho de como o Vitória atua sem a bola, dentro dessa formação com um 4-3-3. O Vitória atua sem a bola, você vê uma das configurações de atuar sem a bola. Coloca em alguns momentos, quando vai pressionar um pouco a saída de bola adversária, coloca 4 homens um pouco mais avançados. Então, o Wellington Nem e o Trellis são os 2 homens centrais avançados. Pelo lado esquerdo, o Zé Hugo. Pelo lado direito, o Osvaldo. E tem ali os 2 volantes um pouco mais recuados. O Rodrigo Andrade, e aí vem Marco Antônio ou Léo Gomes. E os 4 jogadores um pouco mais atrás, a linha defensiva. Olhando uma outra situação que pode acontecer do Vitória nessa estrutura, tentando pressionar também. 4 homens um pouco mais avançados, o Rodrigo Andrade ele avança um pouco nesse corredor central, e aí fica o Marco Antônio ou o Léo Gomes um pouco mais recuado, então fica aí basicamente num 4-1-1-4, né? Então fica essa configuração quando vai levantar um pouco mais a marcação. 5 homens do campo de ataque, 5 homens do campo de defesa, é basicamente isso. Olhando uma outra configuração que é até um pouco mais convencional, quando o Vitória está marcando um pouco mais atrás, ele vai num 4-4-2 com o Wellington Nem e o Trellis um pouco mais avançados, o Osvaldo aberto pelo lado direito, o Zé Hugo aberto pelo lado esquerdo, o que pode inverter. Não é estranho a gente ver em alguns momentos o Osvaldo jogando na ponta esquerda, o Zé Hugo do lado direito, mas começa normalmente assim, com o Zé Hugo iniciando pelo lado esquerdo, o Osvaldo pelo lado direito. Durante o jogo há, em vários momentos, muita inversão. Mas é basicamente são essas as 3 formas que o Vitória se defende, atua sem a bola, olhando um pouquinho de como o Vitória pode sair. No final do vídeo eu vou trazer algumas pontuações individuais, então como alguns jogadores são importantes e a característica de alguns deles. Então fica até o final para você ter essa noção também, essa pontuação também. Mas bora olhando um pouquinho de uma saída 1
do Vitória. Não necessariamente é a que tem uma maior preferência. Eu coloquei saída 1, saída 2, mas para deixar um pouco mais fácil a compreensão. Então, sai em alguns momentos com 3 jogadores atrás. Então, um dos volantes vai fazer uma saída com os 2 zagueiros. Outro volante fica no corredor central, liberando ali o Marcelo, liberando o Zeca. Então, é uma das configurações. O que pode acontecer também é isso daqui, ó. Os volantes virarem laterais. Então o Rodrigo Andrade cai pelo lado esquerdo, o Marco Antônio ou o Léo Gomes cai pelo lado direito, também é uma possibilidade. Sempre liberando o Zeca, liberando o Marcelo, o Wellington Nem aparecendo pelo corredor central em alguns momentos. Olhando uma saída 3, já é uma saída mais convencional, os 2 zagueiros laterais bem abertos e os volantes logo à frente. Então uma saída também que pode acontecer em alguns momentos. Olhando uma configuração aqui de um Vitória no ataque. E é um Vitória que tem algumas configurações que não dá para dizer apenas no papel. E aí eu trouxe algumas setas aí para você ter um pouco de noção. O Rodrigo Andrade ele avança um pouco mais, dos 2 volantes ele é o cara que avança um pouco mais. O Marco Antônio é um cara muito importante para ligações diretas, então é um cara que tem uma grande visão de jogo, que pode encontrar um cara aberto pelo lado direito, ele tem uma ligação, um passe um pouco mais longo. O Zeca, quando atua pelo lado direito, ele é um cara que vai buscar o corredor, em alguns momentos busca também o meio, né, a faixa central do campo. O Marcelo, pelo lado esquerdo, sempre buscando um pouco mais a ponta. O Zé Hugo, ele é um cara mais fixo. No caso, é um cara fixo no sentido de região de campo. É um cara que puxa muito pro drible, puxa muito pro 1 contra 1, mas quando o Zé Hugo estiver do lado esquerdo, ele vai estar ali presente do lado esquerdo. É diferente do Oswaldo, por exemplo. O Oswaldo às vezes está na ponta direita, mas como elemento surpresa ele aparece do lado esquerdo. O Zé Hugo não, o Zé Hugo já fixa mais, ou do lado esquerdo ou do lado direito. O Wellington Nem, cara do corredor central, que veste a 10, só que em muitos momentos a gente vai ver o Wellington Nem caindo pelo corredor direito. Pode também aparecer pelo lado esquerdo, mas são algumas possibilidades do ataque do Vitória. E aí você vê também um campo 2 com uma outra configuração aqui. Trouxe aqui uma aproximação do lado direito que eu observei em muitos momentos, principalmente quando está o Léo Gomes no campo. Então, o Léo Gomes encaixa ali com o Oswaldo, encaixa com o Wellington Nem e com o Zeca. Ficam 4 jogadores muito próximos. Gera uma certa possibilidade a mais desse lado direito. Do lado esquerdo, a gente também percebe algumas aproximações interessantes, mas essa do lado direito me chamou um pouco mais a atenção. A setinha no Oswaldo, que eu não destaquei aqui, setinha para dentro do Oswaldo. É um cara que ele sempre puxa muito para o corredor central. Quando ele está na direita, ele sempre, quando tem a bola, ele puxa muito para o meio. Quando está na direita, ele às vezes pode até puxar o fundo. Quando ele está na esquerda, não. Quando ele está na esquerda, ele vai pegar a bola, em 99% ele vai puxar para o meio para tentar uma finalização ou algum passe. São algumas pontuações desse Vitória no ataque. Olhando no ataque 2, o Wellington Nem caindo mais pelo corredor direito, o Zé Hugo na ponta direita, também uma possibilidade. O Oswaldo, como eu comentei, do lado esquerdo, mas com a setinha puxando para o meio. Puxa para o meio quando ele tem a bola, né? O Oswaldo, quando ele pega a bola, ele sai do canto para ir para o meio e tentar uma finalização ou alguma situação, abrindo espaço para o Marcelo, por exemplo, parecer também um pouco mais à frente. O Rodrigo Andrade, muitas vezes caindo e avançando para ser uma opção de passe ou até mesmo uma opção de finalização de fora da área pelo corredor central. Uma outra configuração de no ataque com o Giovanni Augusto, né? O Giovanni Augusto entrando e o Wellington Nem vira um atacante de lado. Praticamente essa é a única mudança em relação às outras configurações no ataque. No ataque 4, e aí já tem uma grande mudança no sentido de um Vitória mais imponente quando está precisando de um resultado a mais num segundo tempo, por exemplo. O Zeca pode cair para a lateral esquerda. O Zeca é um cara que tanto pode atuar na direita como na esquerda. Quando ele está na esquerda, ele é um cara que sempre vai puxar muito para o meio, até pela perna direita melhor que ele tem. O Pablo é um lateral, mas também é um atacante, então ele pode entrar no lugar do Marcelo, por exemplo, jogar o Zeca para o lado esquerdo, e o Pablo vira esse ponta direita em muitos momentos. O Wellington Nem e Giovanni Augusto juntos, centralizando, né? O Wellington Nem podendo cair também pelo lado direito e o Oswaldo no ataque pelo lado esquerdo. Então são essas as configurações que eu queria trazer sobre o Vitória. Novamente, falar, Marco Antônio é um cara muito importante, na minha visão, até mais do que o Léo Gomes. Rodrigo Andrade também. Vitória tem 3 excelentes volantes, incluindo o Léo Gomes.
Tem um meio de campo que teve alguns investimentos que não rolaram tão bem, o Diego Torres no início da temporada, o GG também, que fez uma excelente temporada no Londrina ano passado, mas é um Vitória que tem algumas possibilidades. O Giovanni Augusto é um bom nome para entrar no jogo, o Wellington Nem é um cara que cai no meio, veste a 10, mas também cai pelo lado direito, também é uma possibilidade de ataque. O Trellis é o centroavante, né, por toda a situação que o Léo Gamalho teve de problema de saúde, mas tem ali o Trellis, um cara fixo na área. São algumas possibilidades do Vitória. Eu dei uma acelerada aqui na reta final do vídeo, porque eu sempre tento deixar um vídeo um pouco mais curto, de 10 a 12 minutos. Se eu deixei escapar alguma coisa, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião sobre o que você acha desse Vitória. Algumas movimentações que eu não consegui passar aqui, pode deixar aqui embaixo também, porque isso sempre agrega demais aqui no conteúdo. Mas é isso, pedir novamente para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar o link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.